Então, olá, tudo bem? Hoje nós vamos começar uma série de aulas sobre bioquímica, então a química da vida. Eu sou a professora Francisca Georgiana, mas vocês vão me conhecer como Giana, professora Giana, e eu vou trabalhar com vocês os principais conceitos de compostos orgânicos e inorgânicos e a importância desse metabolismo para o corpo humano, para a vida. Serão 10 aulas e nós vamos fazer uma caminhada sobre esses conceitos tão importantes para o funcionamento de um ser vivo. Vamos lá? Vamos começar? Nossas primeiras aulas são em torno de água e sais minerais, mas antes disso, nós precisamos entender que, como é a química da vida, precisamos conhecer como são constituídas essas substâncias, essas moléculas. E o primeiro conceito que nós precisamos rever são que essas substâncias químicas são formadas por átomos, né? Átomos que pertencem a elementos químicos, né? Que estão organizados na tabela periódica. Então, esses átomos, eles se organizam formando as moléculas, né? As substâncias químicas. E essas substâncias químicas vão constituir células, as células, né, os tecidos, os órgãos e assim por diante, até formar, né, até constituir um ser vivo. Então é muito importante nós termos essa sequência, essa organização, que a vida ela vai começar dos átomos, das ligações químicas, né, desse mundo microscópico e daí até chegar ao metabolismo celular. Vamos lembrar um pouco, né, desses alguns elementos que são importantíssimos para a vida, né, para o metabolismo celular, para a organização, né, do corpo humano, né, os constituintes, né, vivos. Quais são esses elementos? Se vocês observarem, marquei na tabela periódica alguns. Existem vários, mas eu não posso esquecer do carbono, que é o principal elemento, né, da química orgânica, nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro, o sódio, potássio, né, relacionado à bomba de sódio e potássio lá no sistema nervoso, cálcio, magnésio, ferro, né, do sistema sanguíneo e vários outros elementos que são importantes nessa constituição química, né, da vida. E nós não podemos, lembra que a gente vai numa caminhada, então começamos com átomo, o entendimento desses átomos formando moléculas, compostos importantes à vida, e quanto eles participam, né, da formação da vida. Se vocês observarem, eu tenho 65% do nosso corpo, o corpo do homem, né, 65% é oxigênio, 18% é carbono, 0,2% é o sódio, né? Eu tenho ferro, magnésio, cálcio, enfim, são vários elementos que entram na constituição do ser vivo, né? São elementos que nós adquirimos através da alimentação ou que nós sintetizamos, mas são elementos importantíssimos desde o momento que somos formados no ventre materno até o momento que se encerra, né, o metabolismo. As ligações químicas é a parte da química que mostra como que essas substâncias, essas moléculas são formadas a partir dos átomos. Então, eu tenho substâncias químicas formadas por ligação iônica, quando eu tenho a combinação de cátion e um ânion, um elemento que perde elétrons com um elemento que ganha elétrons, e aí eu tenho essa relação de perda e ganho formando os íons. Existem íons extremamente importantes no nosso organismo, como o sódio e o potássio, né, o cálcio, o magnésio. E também eu tenho a ligação, né, covalente, que é aquela ligação que permite o compartilhamento de elétrons, formando compostos moleculares, como, por exemplo, a glicose. Então, a glicose, eu tenho o C6H12O6, né, que é a fórmula da glicose. Ela é uma substância química formada pelo compartilhamento de elétrons. Então, veja bem, nós começamos com a ideia de átomo, a junção dos átomos através de ligações químicas, a composição, né? Quanto que tem no organismo, né? Mais ou menos dessas substâncias químicas. Então, veja, eu tenho 2% de sais minerais, nossa segunda aula, presta atenção, hein? 70% aproximadamente é água. Aí vem
proteínas, 3% de carboidrato, lipídios, ácidos nucleicos. Então, nós temos uma ideia geral do que é feito quimicamente o nosso organismo. Lembrando, não são substâncias isoladas. Essas substâncias agem entre si. Umas dependem das outras, né, para completar todo o metabolismo celular. Então, nada é isolado ou não tem justificativa de existência. Então, todas as substâncias químicas, ela tem um papel no nosso organismo, tem uma função e nós precisamos delas, mais ou menos em cada fase de nossas vidas, tá bom? Daí, vamos para a primeira substância química, que é a água. Dentro dos componentes inorgânicos, 2 grupos, né, pertencem a esses componentes, que é a água e os sais minerais. Nosso primeiro componente a ser estudado é a água. A água é uma substância importantíssima, porque ela se caracteriza, né, nós vamos ver que ela é um solvente universal, ou seja, boa parte das reações que ocorrem no organismo ocorrem em presença de água, ou seja, dependem da água. Por quê, né? Quais são as características da água que faz que possibilita, né, essa interação com as demais substâncias? A água é uma substância polar. Ela tem um polo positivo e um polo negativo. Eu tenho ali o polo negativo no oxigênio e o polo positivo no hidrogênio. Essas são as ligações intramolecular, que é a ligação covalente. Mas quando as moléculas de água se juntam entre si, eu tenho aí uma ligação muito forte, uma interação intermolecular, que são as ligações de hidrogênio. Essas ligações de hidrogênio permitem, por exemplo, a força de coesão da água, né? Permite que a água tenha, por exemplo, um alto ponto de ebulição, que é 100 graus, né? Na temperatura, na pressão atmosférica de 1 atm, ela evapora, né, a 100 graus. Então, é uma interação, uma força intermolecular que precisa de muita energia para ser quebrada. Então, isso possibilita, né, algumas propriedades da água, entre elas a coesão, né, e a tensão superficial. Por que a água realmente, né, é uma substância, um reagente universal? Né? Primeiro, ela está presente em todos os seres vivos. Depois, ela tem a capacidade de reagir com inúmeras substâncias que também têm características semelhantes como a polaridade. E ela também permite o transporte e eliminação de substâncias. Então, você vê que a água ela é importante para reações, para transporte, né? Então, não tem como o metabolismo ocorrer se não for em presença de água. Então, a maior parte do metabolismo celular ocorre em presença de água. Uma propriedade bem importante a gente não pode esquecer, tá? Cai em concursos, provas de vestibular, nós precisamos lembrar. O que são substâncias hidrofílicas e hidrofóbicas? Se nós lembrarmos, né, qual a importância de usar sabão e detergente na hora de lavar a louça? Veja bem, se eu lavar só com água, a gordura não sai. Se eu lavar com qualquer outra substância que não seja sabão, a gordura não vai sair. Então, eu tenho que usar uma substância que consegue se combinar com a gordura. E aí, vamos lembrar, a gordura, né, essa gordura que é formada nos alimentos e que fica grudada ali nos pratos, ela é de natureza lipídica. Lipídios não são polares, então não se combina com a água. Então, eu preciso de uma substância que quebre a gordura e ao mesmo tempo interage com a água, né? Então você tem substâncias químicas como tem aí na imagem, né? O que é o sabão detergente, né? Você tem a parte positiva nessa imagem aí, que é o sódio, e a parte que vai interagir, a parte hidrofóbica que vai interagir com a gordura. Então, eu tenho a parte positiva que vai interagir com a água, então a água consegue quebrar, e a parte hidrofóbica que se combina com as moléculas de gordura, retirando as moléculas de gordura nesse momento que está lavando. E isso é algo interessante porque esse conceito a gente utiliza para como é que se tira petróleo da água do mar? É nesse mesmo
princípio, eu preciso de solventes que são capazes de reagir com as moléculas de hidrocarbonetos e retirar da água. Então, essa característica, né, de moléculas que se combinam com a água, que são as hidrofílicas, e aquelas que se combinam com substâncias apolares, que são hidrofóbicas, é um conceito bem utilizado nessa interação, por exemplo, para tirar o petróleo da água, tirar o óleo, né, da água. Outra função da água importantíssima, regula a temperatura, né? Então a água é uma substância que ela consegue absorver parte do calor, né, nos seres vivos, devido ao seu alto calor específico, né? Então a água ela tem essa capacidade de manter a temperatura, porque ela absorve parte do calor e nós transpiramos, né, eliminamos parte dessa água. Outra função da água, coesão e adesão. Interessante, né? Por que alguns insetos, né, folha de papel, alguns objetos não afundam na água? Então, vamos lembrar naquilo que eu falei no início, da tensão superficial, né? As moléculas da água elas são tão unidas devido às ligações do hidrogênio que elas criam uma fina camada. Então, objetos, né, animais com massa muito pequena não afundam, né? Eles conseguem ficar sobre a água. É como se a água fizesse uma rede e eles não pudessem ultrapassar essa rede. Então, veja bem, é somente as moléculas da água que estão ali interligadas e aí não permitindo que haja o afundamento, né, de objetos, de pequenos animais e assim por diante.